Queridos, dando continuidade à nossa aula, hoje do dia 24 de novembro, concluída a nossa visão de conjunto, com alguns aprofundamentos nos tópicos da estrutura de pensamento da filosofia clínica de Lossupacter, vamos aos submodos. O termo sub, que quer dizer para baixo, para dentro, como um submarino, enquanto submodo significa o modo de ser submetido ao jeito de cada um. Significa, em português abrasileirado, o jeitinho único de cada um. Submodo é um termo, conceito, que vem se distinguir gravemente da tradição muito equivocada, calculista de nossa época moderna para a técnica, que se refere, portanto, o que muitos ainda usam substitutos para o termo submodos, na minha opinião, com erros graves, não enquanto termo, mas enquanto conceitos, para dizer ferramentas de operação na clínica, ou associações físicas, mecânicas, para um pensamento e um modo terapêutico que essencialmente não é mecânico. Como aplicar técnicas, aplicar procedimentos no outro. Isto é, uma relação que parece no qual o outro é subvertido, subjulgado à condição de objeto, puro objeto. Muitos autores, como no passado nós próprios fizemos referência neste curso, como Foucault, advertiram ao fato de que o próprio conceito de sujeito ou subjetividade foi, no mundo das ciências modernas, transformado ideologicamente em nome ou em benefício da condição humana no seu inverso, na sua franca contradição. Isto é, o sujeito tornou-se uma coisa sujeita aos interesses, ao poderio dos juízes, dos julgadores e dos saberes constituídos para o poder econômico. É como dizer, o conhecimento ou a verdade vale mais do que a pessoa, no qual a pessoa tem que se aplicar e se encaixar à técnica. É nesse sentido que a palavra submodo é utilizada ao invés da técnica, ao invés da operação ou da ferramenta ou da aplicação da filosofia no outro. Está claro? Bom, a ideia submodal significa que eu só posso ir ao outro do modo dele, o que implica que submodos são operações, são intervenções que pretendem efetivar a estrutura de pensamento do partilhante de forma autêntica, ou efetivar a estrutura de pensamento do outro de forma autêntica. Em outros termos, por exercícios de submodos no consultório, na prática clínica, é todo um movimento que ajuda, promove o outro ou a outridade do partilhante a ser ela mais profundamente si mesma, si própria. Tornar a pessoa ela mesma não é óbvio. Por isso mesmo é que a maioria das pessoas, se crendo a si mesmas, se tornaram alienadas de si mesmas. Crendo-se, por exemplo, importante mais pela marca da roupa que usa do que por alguém que escolhe a marca, que lhe serve, não ela a marca, é que não se dão conta
de que se traem. E quando querem evocar, por exemplo, uma espécie do termo cujo significado de autoestima é reconhecer-se em seu valor, criado por si mesmo, pela capacidade humana de ser autor de si próprio, acaba achando que autoestima é comprar uma roupa que está na moda. De maneira em que, ao adquirir a autoestima, está se tornando alienada, distante. E se gasta suas emoções vendidas e corrompidas em coisas, quando precisa efetivamente de resolver os dramas profundos que desafiam a transcendência de si mesmo, nos momentos em que ela precisa crescer, enfrentar seus limites ou efetivar a sua vontade, ser o que ela gostaria de realizar, não consegue. Por quê? Gastou essa cota de energia que não é infinita, não é ilimitada de si mesmo, gastou em processos alienantes. É um exemplo das coisas que acontecem em consultório. E aí nós vamos pesquisar quais são os modos como essa pessoa usou para ela ser ela. E veremos que muitos desses modos foram inautênticos. É como se eu gostasse da Marta, e então, querendo ser a exemplo dela, do que alcançou em si, que para mim se torna referência, eu quisesse usar-lhe o tamanho e o próprio número do sapato dela. 34. E não vai dar certo. Muito bem. Eu quero recordar, provavelmente entre as primeiras ou segundas aulas que tivemos neste curso, o termo técnica e seu sentido original grego. Tekne, ou arte, como era pronunciado ou entendido na época dos gregos. Quinto, sexto século antes de Cristo. O sentido de arte para os gregos, ou técnica, tekne, é um movimento de verdade, de produção de verdade, não de divertimento, mas um sentido filosófico de vida. A técnica não era um modo mecânico, ausente e inconsciente de ser. Ao contrário, era um momento no qual o autor que executava algo, executava junto a este algo, um produto, a si próprio. De maneira que, a exemplo de um sapateiro, ao fazer sapato, ele se faz sapateiro. De maneira em que a técnica do sapato é também a técnica do si próprio. Isto é, próprio porque se apropria. E o modo como faz o sapato é inigualável, tornando ele um mestre tanto em sapato quanto em ser sapateiro, ou se ser. Então estamos falando não em uma técnica operativa de forma mecânica e instrumental, no qual o outro é uma coisificação, subordinado às intenções de uma terapia, que não é o caso da filosofia clínica, no qual o terapeuta e todo o poder é centrado nele como o senhor das ideias. Eu sei, você não sabe, então eu lhe aplicarei informações que lhe desconhecem, mas o estatuto de poder e de verdade me conferem razões para lhe aplicar efeitos. Submodo, então, só pode ser usado efetivamente, competentemente, no sentido que a competência e a eficácia fazem sentido para a clínica ética. Porque a ética, em filosofia clínica, é a autenticidade. Então, traduzindo, com conhecimento. Só posso, então, depois de feito toda a pesquisa de historicidade, a montagem da estrutura de pensamento ciente
consciente do modo de ser do outro, é que eu posso utilizar submodos, porque serão aqueles modos submetidos ao jeito dele, aprendidos com ele e não exteriores a ele. De forma que dois partilhantes diferentes terão submodos diferentes ou técnicas diferentes. Mas pensemos, se um sapateiro, a técnica grega, é capaz de fazer sapatos número 33, 34 para um e 41 para outro, no entanto permanecem o mesmo sapateiro com a mesma capacidade técnica. Porque aí, dois elementos operantes. Não se trata só do outro ou do produto, no caso do sapato, mas se trata também do modo operante do filósofo clínico. Então, submodo é uma arte em que se exercita no outro o jeito dele conjuntamente ao terapeuta, que também não é objeto da história e não é menos importante do que o partilhante. Uma relação no qual os submodos em jogo, isto é, as técnicas a serem utilizadas para efetivar a autenticidade do outro, são também aquelas que não podem trair a efetividade autêntica do terapeuta. Pode implicar que alguns submodos, alguns modos de operação clínica não possam ser feitas porque trairiam o modo de ser do terapeuta? Sim, respeitosamente. Diga, não posso lhe ajudar porque este recurso não cabe em mim. E se eu fizê-lo, se eu fazê-lo, eu me trairia. Porque quem sou eu e meus submodos, e meu modo operante também tem a ver com os meus prejuízos, valores, emoções. Então a questão agora é: quais são os modos de ser do outro que favorecem nele a potencialização da autenticidade? Chamaremos estes de submodos, ou seja, modos terapêuticos de transformação da consciência autênticos. Aqueles que produzem no outro a potência de si mesmo. Mas podemos falar também em submodos, modos que o outro se vale de transformar a realidade a si mesmo no mundo, de operar a consciência no mundo, ou seja, na prática o seu modo de ser, que sejam inautênticos. Então, faremos uma pesquisa. Quais são os submodos, os modos de ser de cada um que o tornam autêntico e que também o tornam inautêntico? Que lhe são producentes ou contraproducentes aos assuntos da clínica. Mas uma coisa certamente nunca faremos: utilizar qual técnica universal, mecânica, por uma eficiência quantitativa, estatística, a aplicação de técnicas que seriam para todas as pessoas com situações semelhantes. Por isso nós não valemos de tipos psicológicos, tipos médicos, tipos sociológicos, com técnicas adequadas a esses tipos, o que nivelariam uma espécie de eficiência padrão dentro dos limites da experimentação feita em bloco. Nas ciências isso é feito. Ciências humanas, ciências sociais, se fazem nas ciências administrativas, porque causa-se eficiência no conjunto. A filosofia clínica procura a singularidade absolutamente única de cada irrepetível pessoa. Então, a minha pesquisa, ainda que se valha de técnicas psicológicas, técnicas sociológicas, técnicas médicas, em suas amplas considerações, como recursos disponíveis para ajudar uma pessoa a se tornar mais autêntica e
potente, não me valerei dela sem críticas investigativas para saber se elas estão realmente e efetivamente submetidas ao modo daquela pessoa. Está claro? Então, recuperando a noção de técnica, só quero lembrar 2 sentidos que os gregos davam à noção operativa da técnica ou da arte. Há nela um sentido antropológico, um sentido existencial da técnica, no qual o autor da técnica, o sapateiro, em nossa metáfora, ele se vale de muitos conhecimentos operativos. Independente da pessoa, eu preciso medir o tamanho do pé, eu precisarei usar um couro para determinadas situações. Eu já tenho médias de conhecimentos básicos que provavelmente servirão para semelhanças de situações. Então, este conhecimento que nós fazemos, nós temos nas bases categoriais. Conhecimentos de sociologia, de psicologia, de medicina, ou seja, de saberes multidisciplinares que ancorarão a riqueza de conversas. Saberes conexos que me ajudarão a entender esta pessoa numa prévia aproximação. Ótimo saber dessas possibilidades. A parte, então, desta condição da técnica grega é, como Heidegger esclarece nos termos dele, é o ir até o outro. É uma ação do terapeuta. É uma ação do filósofo. E que no caso da filosofia clínica é feito assim. Eu vou até o outro de que maneira? Aí eu tenho, sim, recursos técnicos, padrões, que se ajustam, nem sempre são utilizados do mesmo modo, porque são diversos nas culturas e nas pessoas. Nós temos que fazer, por exemplo, a historicidade com o mínimo de intervenções, para colher o máximo de originalidade do discurso e do modo de ser do outro. Isso que nós já vimos. Garantir que este trabalho seja feito com o máximo de autenticidade. Então eu vou até o outro numa aprendizagem sem pré-julgamentos. E qual a segunda parte do processo? Que não é mais, no sentido grego, uma ação humana. Uma ação de esforço. Primeiro é ir até o esforço, o trabalho de. O segundo é deixar vir. Deixar vir isto que está além de mim e que é a outridade, o outro, o não eu, o outro eu. Então isso tem que estar aberto com espanto, com patos, com surpresa, com encantamento, com profunda abertura e escuta à diversidade. Nesse sentido é a técnica em filosofia clínica. Eu vou até o outro, todo um esforço de colher as informações dele, sem traí-lo, um esforço fenomenológico, e feito isso, o que virá do outro? Preparado uma escuta que não trairá a fala, o que virá da fala? No vir é o aspecto metafísico para os gregos. Esta parte eu não invento, eu não fabrico, não sou eu que faz a técnica. A minha técnica é de deixar que o mundo se revele. Parte da verdade é feita, construída. A outra parte se revela por si mesma. Por isso, sob modo, tem que ter esse estado profundo de abertura. Por isso não é uma técnica no sentido calculativo moderno. Ficou claro? Perguntas e questões sobre este detalhe. Essa é a introdução. Tá tranquilo? Bom,
Falaremos então neste curso sobre submodos apenas teoricamente, ou seja, os princípios que teoricamente, isto é, pela visão conceitual, nos permitirão entender o processo. Mas a efetivação dele se dará no curso da formação em prática da filosofia clínica. O que se segue após a primeira formação, esta que fazemos em teoria. Vamos chamar, em princípio, dividir em princípio, em dois tipos de submodos. Submodo informal e submodo formal. Não são propriamente tipos, são dois modos de interpretação. Informal é aquele que é colhido, apreendido da existência do partilhante através da historicidade por ele narrada e por nós apreendida. São todos os modos de ser com que o outro efetiva a consciência dele. Por exemplo, a pessoa diz: eu gostaria de estudar mais, mas eu não consigo, eu não me concentro bem. Então ela tem um desejo, ela quer realizar, ela quer tornar real algo. Como ela faz isso? Aí ela vai usar de técnicas. Eu li na internet que eu tenho que tomar café, acordar cedo, evitar carboidratos, um tanto de recursos técnicos. Então, todos esses modos que ela utiliza, eu vou pesquisar os padrões que ela aprende a usar o modo de ser dela. Sabe, historicamente nós temos uma tendência, isto é, revelamos uma tendência em agir de certa maneira. Emocionalmente, a tendência em agir intelectualmente em diversas situações. Então, informalmente, isto é, sem que a própria pessoa saiba, eu, por outro lado, vou entender o que ela faz para ela ser ela. Não contem para ninguém, isso está sendo gravado e eu falo para quem estiver assistindo depois na internet, não contar para ninguém. Mas falarei de um submodo informal que eu tinha quando estudava matemática. E os perigos de se estudar matemática. Como matemática era muito difícil para mim, e eu, um senso de moralidade muito grande quando criança, e a maneira como eu aprendi a estudar a matemática, isto é, naquela época assim entendido como a memória da tabuada, então eu procurava memorizar, repetindo, até chegar a um ponto em que eu era capaz, pelo frescor da memória, a repetir as cifrações, foneticamente a tabuada, ainda que eu não a compreendesse matematicamente. Mas assim, para mim, já era o suficiente da aprovação e me dava por satisfeito. Aprendi. Mas eu me perguntava, mas eu não estou mentindo para mim? Porque eu, no fundo, sabia que eu não sabia. Daqui a um tempo, talvez uma meia hora, talvez mais algum tempo, eu vou esquecer. Então, vou ter que estudar tudo de novo. Então já antecipava o problema que eu teria, porque agora eu me lembro, agora eu sei. Mas já que eu vou esquecer, eu vou tentar esquecer agora. Porque se eu esquecer agora, eu estudo de novo e assim efetivamente eu aprendo tudo para não tardar esse sofrimento. E qual a técnica que eu usava para esquecer aquilo que fatalmente eu esqueceria, porque pensava eu, entendam, gente, cada um tem o seu jeito de ser. E quando criança, esse era o meu. Querendo uma espécie de conhecimento honesto da aprendizagem, eu queria realmente saber, e eu não queria mentir no conhecimento, ainda que fosse aprovado. Então, eu elaborei que, se eu tivesse aprendido, eu não esqueceria. E se eu esqueceria,
eu teria um trabalho futuro mais difícil, talvez na hora da prova. Então, para eu esquecer mais rapidamente aquilo que já era esquecível, eu mordia a mim mesmo. Então me causava dor. Um elemento religioso que fazia sentido nas minhas aprendizagens cognitivas e religiosas da época. Estudava catolicismo, para quem queira entender o método. Apesar de não ser católico, minha família tem suas mesclas. Mas, enfim, basicamente eu me mordia assim, ó. Não muito. Só o suficiente para esquecer. Tinha uma segunda técnica, eu batia a cabeça na parede. Talvez isso explique muita coisa. Batia levemente, mas assim, vai que chacoalhando, imagina a criança, vai que chacoalhando, vai com algum sofrimento, enfim, vamos trazer isso para submodos. Eu entendia que o conhecimento, tópico 20, epistemologia, estava associado à sensoriedade, tópico 3, de tal maneira em que esta associação estava vinculada, necessariamente. Então, o que passava pela inteligência passava pelo corpo. Então, se no corpo eu conseguisse fixar, eu conseguiria fixar na mente. Fazia um sentido. Muitos teóricos poderiam dizer isso. Como exemplo, muitos filósofos. Desde David Hume, o empirismo, toda a escola inglesa é baseada nisso. Claro que não no morder, mas em outras técnicas que são feitas com base no entendimento de que é fisiológico a memória, a cognição. Não, a criança ali em questão não era tão ingênua, era filosoficamente contundente. O método, a técnica, era infantil. Não o modo de pensar, entenda. Então, se eu entender a lógica filosófica implícita, e se ela for autêntica, no meu caso não era, mas se ela for autêntica, como para muitas pessoas o são, e aqui eu não estou para discutir teorias filosóficas, mas para compreender se elas são autênticas. E para algumas pessoas, sim, o homem é um estatuto biológico que pensa. Numa razão aristotélica, não há nada na inteligência que antes não passe pelos 5 sentidos. Pronto. Com isso se estabelece muito, para não dizer até a base da nossa civilização moderna. Então, se este é um modo autêntico, a técnica ou o submodo utilizado pela criança estava inadequado. Informalmente utilizado por ela, ou seja, sem que ela se dê conta, sem que ela elabore, sem que ela tenha uma visão reflexiva sobre o recurso, eu como filósofo clínico posso pensar, dada essa estrutura de pensamento, eu posso elaborar, adequar a submodos mais adequados a este modo de pensar. Não seria bacana? Respeitando sem lhe trair a sua visão de mundo própria? Neste caso, o segundo modo de interpretar os submodos é de maneira formal. Informal, quando utilizado pelo próprio partilhante sem conhecimento reflexivo, isto é, feito com patos, com estranhamento sobre si mesmo. E formalmente, submodo formal, quando feito com conhecimento, com pesquisa, com planejamento, sobretudo no sentido ético, isto é, respeitando o modo de ser do outro. Mas o fato é que este é o modo como ele opera um princípio de realidade. Está claro? Sim, de certa maneira. O submodo é a maneira como uma pessoa age, seja um agir comportamental, seja um agir mental, mas ela exercita a vontade, ela opera um esforço e aí eu posso então classificar como há um antes e um depois. Então ela
ela diz, eu pretendo realizar, ela executa um modo operativo de ser com a intenção de efetivar uma intenção. Pesquisando isto, eu posso me dar conta se este modo dela, modo submetido à estrutura de pensamento dela, é autêntico ou inautêntico. No meu caso, era inautêntico. Porque eu particularmente, de criança até hoje, com estes e outros detalhes que existem, mas porque existem não significa que são autênticos nem potentes, trai minha verdadeira crença espiritual, que é espiritualista de ser. Não nego a efetivação do corpo enquanto cognição, mas para mim os elementos que me fazem entender ou não uma realidade, por exemplo, eu os revelei, se ficaram atentos, observaram que eram essencialmente morais, um dado ético. Portanto, o tópico 5, prejuízo. Eu queria ser honesto com o meu conhecimento. É aí que eu usava recursos para garantir essa tal honestidade. Então todos os filtros não passavam pelo corpo, como o filtro de cognição, tópico 20, epistemologia, passavam pelo tópico 5, prejuízo. Então, se eu for pesquisar formalmente, elaborar tecnicamente, como arte, cada um resultado diferente, um sapato diferente, uma medida diferente, eu teria que pesquisar qual modo de aprendizagem. E aqui, por exemplo, falando em submodos, nós vamos observar aqui submodo 28, epistemologia. Qual é o submodo desta pessoa de efetivar o tópico 20? O modo como ela aprende, como é que ela vai efetivamente aprender do jeito dela? E aí eu vou perceber que seja neste will, na estrutura de pensamento do will, pode alterar essa estrutura? Pode. Os submodos podem alterar? Podem. Mas enquanto eles têm uma força autêntica de ser, eu sei que eles têm que ser filtrados por algum componente moral. Aí esses componentes morais podem mudar? Conteúdos? Podem. Antes acreditava em certas coisas, hoje acredita em outras, etc. Mas a forma, tópico 5, permanece sim. Então eu tenho que pesquisar alguma forma de aprendizagem que perpassa com tintas morais, ao ponto de que haja uma seleção naturalizada pelo componente moral, a fim de que haja aprendizagem. Com isso, pode acontecer que certos conhecimentos não sejam aprendidos? Pode. Outros sejam aprendidos? Sim. Mas seja o resultado disso, por bem ou por mal, será autêntico. Tá claro? Repetindo, submodos informais, aqueles trazidos pelo partilhante. E ela nem se dá conta. Alguns deles são ótimos. Alguns deles são profundamente autênticos. Mas com um detalhe, ela esqueceu. Eu citei um caricaturado, mas posso citar outros que foram tão ricos e eu esqueci. E quando eu esqueci de utilizá-los, eu esqueci de me atualizar. E a gente se esquece de ser a gente. E não só se esquece, como se abandona. Então, são os informais. Producentes contra produtivos. E aos formais? Formais porque são investigados e elaborados com conhecimento técnico, com conhecimento artesanal, com conhecimento ético de todo o processo investigativo na historicidade. E eles têm uma função específica. Eles existem
em razão dos assuntos últimos da clínica. Isto é, nós não temos todo o tempo do mundo no consultório para ficar resolvendo detalhes de tudo. Um exemplo? Laura, com a dramaticidade altamente sofrida da crença de haver matado o pai e entrado posteriormente em depressão e caído numa armadilha conceitual, reforçando essa depressão muito sofrida, porque não conseguia ficar longe da mãe, aumentando a culpa, tendo matado o pai, haveria abandonado a mãe? Não. E mais próximo da mãe, reforçava a culpa pela lembrança de que a mãe tinha dito que ela, a filha, matou o pai, iria matar o pai de desgosto. E ela creu nisso. Resultado, não conseguia sair. Isso era tão grave. Mas haviam outros assuntos, como, por exemplo, com quem ela iria namorar na vida. Será que ela namorava o rapaz? Também era uma outra questão. E haviam outras. Mas eu não posso levianamente tratar de cortar as unhas de uma pessoa enquanto ela precisa de imediatamente um tratamento de saúde. Entende? Então eu vou atrás dos assuntos últimos da clínica e pensar quais submodos que a pessoa informalmente usa, tem usado e esqueceu e são altamente produtivos para este fim. No caso da Laura, por exemplo, ela esqueceu o mundo sensorial. Esqueceu de caminhar, andar com o cachorro, passear na praça, tomar banho de sol. Estas coisas ela esqueceu. Esqueceu de comer e fazer comidas gostosas com a avó. Ela esqueceu do corpo. E ao esquecer do corpo, a depressão tomou conta porque ela traiu a autenticidade do seu modo de ser. Ah, mas professor, tem uma teoria que fala sobre a depressão como sendo exatamente isso. Então, podemos universalizar como técnica de que tomar banho de sol é bom para qualquer tipo de depressão. Vocês vão ver que se a figura for uma vampira, isso não vai funcionar. Há pessoas que são diurnas, outras noturnas. E a depressão para uma pessoa, por exemplo, que vive na noite, não tem a ver com o sol, tem a ver com qual elemento da noite ou do dia. Enfim, os modos são infinitos, como devem ser. Então, faremos uma investigação nos elementos da informalidade, de quais submodos ela usa, que são produtivos, esquecidos ou não, e quais submodos contraproducentes, em particular, que ela usa e não deveria. Especialmente quando alguém usa uma receita do outro que não lhe cabe e essa insistência só lhe causa desagregação, alienação no modo de ser. Tá claro? Segundo, tratando dos assuntos últimos da clínica e dos nós existenciais. São aqueles tópicos nos elementos autogênicos, tópico 30, quando a pessoa diz, eu preciso tomar café para pensar melhor e agir depois apenas. Só que ela acaba tendo uma intolerância à cafeína. Aí ela trabalha todo o processo e fica sem conseguir agir por consequência bem. Mas tomar café é importante. E ela não se lembra, não sabe de um café sem cafeína, por exemplo, ou de um chá e etc. Então, o que eu vou fazer é, diante dos assuntos últimos, certos elementos operantes na vida da pessoa estão sofridos, confusos e merecem urgentes intervenções com modos eficientes na transformação desses estatutos de consciência. Concluo dizendo: perdão.
que alguns submodos, alguns procedimentos submodais podem não existir na estrutura de pensamento da pessoa, mas serem autênticos para ela. É engraçado isso, né? Pensem numa mamãe e papai que obrigam uma pessoa a calçar sapatos por causa dos germes desde criança e em toda a sua história ela nunca andou descalça. Por exemplo, não existe na história dela o momento em que ela curte o andar descalço. Ao contrário, ela tira os sapatos, ela sente que está pisando em germes. E acabei de esmagar mais um. Ela não existe, não tem lá. Mas você percebe, por elementos conexos, paralelos, à disposição na historicidade dela, ela descreve na literatura, ela tem no seu discurso uma riqueza de sensoriedade somada à pele, mas não aos pés, às mãos, por exemplo, e que fala, meu Deus, se essa pessoa andasse descalça, com toda a riqueza com que ela elabora o sentido de vida, ela sentiria com mais leveza, ela pensaria com mais clareza. Então ela não tem, mas faz sentido para ela. Não entendem? Então eu posso pesquisar, investigar submodos que não contêm na historicidade, mas são adequados à estrutura de pensamento dela. E também submodos que lá existem e são inadequados. Como, por exemplo, citei a mim. Posso citar a Marta aqui, é uma professora de professores e sabe os horrores de décadas de educação no país em que nós traímos a própria educação forçando modus operantes que deveríamos retirar, porque foram atravessados contrários à nossa natureza, contrários à nossa história, à nossa cultura. Por exemplo, importando métodos europeus que são inadequados para nós. É como usar terno e gravata num país tropical como o nosso. Só faz sentido em filme. Não faz na nossa temperatura. Os advogados fazem isso. Eu estava me falando de pessoas, mas... Bom, outra coisa. Existem submodos que eles aqui são apresentados ainda didaticamente como distintos uns dos outros, porque pretendem direcionar, causar efeitos como um sentido amplo, mas o exercício e a prática dos submodos se fazem em mesclas de artes que levam esses 33 submodos imbricados, alterados entre si, a uma variação que se dá ao infinito. Implica, portanto, em entender as receitas de bolos, as muitas variações dos componentes e, no mais, é o Masterchef clínico. Temos que encontrar como cada pessoa, cada terapeuta, filósofo clínico, haverá de articular. E aí as mesclas entre os submodos associados derivarão em outros. Daqui para frente, sugerirei a vocês que em cada submodo pesquisem na própria vivência como eles acontecem em si mesmos, como eles acontecem nos filmes, em certas personagens, pelo interesse do diretor, que provocou certos modos de ser nas personagens protagonistas. Enfim, exercitem essa sensibilidade prática da agora para frente, porque é com isso que nós atuaremos no consultório, não porta adentro, mas coração no mundo, pulsando o tempo todo. Pergunta